Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós continuamos a ler o capítulo 6 do Evangelho segundo São João. Hoje nós vemos Jesus tendo controvérsias com líderes judaicos. Nós precisamos, para compreender o Evangelho de hoje, retornar aos Evangelhos que nós estamos lendo já faz 2 domingos. No domingo retrasado, nós lemos o Evangelho da multiplicação dos pães, onde Jesus realiza um milagre. Ele dá de comer a uma multidão a partir de 5 pães e 2 peixes. No Evangelho do domingo passado, nós ouvimos que esta multidão, ou uma parte dela, que foi saciada, foi atrás de Jesus, atravessando o mar da Galileia, indo atrás dele, e Jesus reconheceu que aquelas pessoas foram atrás dele por causa que ele tinha dado de comer. E aí ele diz que estas pessoas deveriam buscar não o pão que perece, mas o que permanece. E aí ele começa a dizer que ele é o pão da vida, ele é o pão que veio do céu. E então agora nós vemos que essa controvérsia, que essa coisa que Jesus falou, agora não está no âmbito daquelas pessoas que testemunharam o milagre, mas agora os interlocutores de Jesus passam a ser os líderes judaicos. Eles começam então a questionar a Jesus sobre esta fala. Então, é este o contexto desta leitura que nós ouvimos hoje. É a continuação de um longo evangelho, é o capítulo 6 do Evangelho segundo São João, cujo centro deste evangelho é o discurso do pão da vida. Então, passemos a olhar então o que acontece propriamente dito nesta passagem. Esse diálogo entre Jesus e os líderes judaicos, eles nos mostram o quê? Nos mostram a resistência que eles têm, não é? De aceitar a Jesus, de aceitar a divindade de Jesus. Eles reconhecem a natureza, a origem humana de Jesus, os judeus ali. Eles sabem quem são os pais de Jesus, os familiares de Jesus, de onde ele vem, e por isso eles não conseguem reconhecer a sua origem divina. É essa dificuldade de compreensão que eles têm, é que os levam então a murmurar. Eles murmuram, eles não falam diretamente a Jesus, eles ficam ali, não é? Murmurando, falando por detrás ali, ou de um modo baixo, de modo que Jesus não escutasse. A murmuração, a reclamação. Este gesto de murmurar é o mesmo, não é o mesmo que os israelitas tiveram contra Deus no deserto. Deus mandou o maná. Primeiro, Deus libertou eles da escravidão do Egito, abriu o mar para eles passarem. Estavam com fome, Deus mandou o maná. Estavam com sede, Ele deu a água. E mesmo assim, eles ficaram murmurando, reclamando contra Deus, com saudades das cebolas do Egito.
esse gesto dos líderes judaicos na época de Jesus, o mesmo que o povo de Deus teve na caminhada do deserto. Mesma coisa. Então Jesus percebe esta murmuração, e ele não entra na questão da sua origem divina. Ele não vem ali discutir com relação a isso. Ele antes aponta para a verdadeira raiz, o verdadeiro motivo da rejeição que os líderes judaicos têm. Eles não estão em sintonia com Deus. Eles estão presos às suas certezas, às suas seguranças. Eles estão presos na observância da lei. A lei para eles é que era importante. Então, por isso, eles não estão em comunhão verdadeira com o Pai. Então, eles, mesmo estando diante de Deus encarnado, de Jesus, eles não conseguem reconhecê-lo como o Messias, como o Filho de Deus, porque estão presos nesse conhecimento que eles têm de que Jesus, ele é o filho de José e de Maria. Ele veio de Nazaré, nós conhecemos ele, sabemos de onde ele vem. Quando o Messias vier, ele não saberá de onde ele vem. Então, é isso que os prende. Olhando mais adiante, então, Jesus começa então a falar sobre uma outra questão, porque ele não está preso a querer falar da sua origem. Então Jesus vai fazer uma afirmação solene: eu sou o pão da vida. Ele vai afirmar isso, não é? Ele faz essa declaração para afirmar a sua natureza sobrenatural. Então ele diz: eu sou o pão da vida. Esta expressão, eu sou, o verbo ser na primeira pessoa, eu sou, ele não é apenas uma simples expressão idiomática. Porque esta afirmação, ela nos remete ao nome de Deus revelado a Moisés, quando ele apareceu na sarça ardente. O livro do Êxodo nos diz que Deus se revela a Moisés dizendo: eu sou aquele que sou. Então, eu sou é o nome de Deus, o nome impronunciável de Deus. Então Jesus afirma com essa primeira expressão a sua divindade, que ele é Deus. Então ele está afirmando a sua identidade divina, mas também ele está nos informando e dizendo da sua missão de trazer a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então é Deus que dá a vida. Então aqui Jesus faz referência também, mais adiante, depois de dizer que é o pão da vida, ao maná, que sustentou o povo de Israel no deserto. O maná foi um dom de Deus, mas não deu a vida eterna ao povo. Ele era um alimento temporário. Agora Jesus se apresenta como o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão que desce do céu, o pão que dá a vida eterna, uma vida plena, ilimitada. Esse pão, meus queridos irmãos e irmãs, é a própria carne de Jesus, que ele entregará por nós na cruz.
Ao falar da sua carne, ele está se referindo à encarnação, à sua entrega total por nós. Ele se fez homem, viveu entre nós, para nos mostrar o caminho da vida verdadeira. E essa vida se alcança à medida que nós aderimos a Jesus por meio da fé. Fé que faltou aos líderes judaicos. Pois bem, minha gente, o Papa Bento XVI recorda-nos que no pensamento judaico, o verdadeiro pão do céu era a lei, a palavra de Deus, a Torá. Jesus ao afirmar que Ele é o pão que desceu do céu, Ele está revelando como a palavra de Deus encarnada é aquela que orienta e sustenta a nossa vida, e não a lei, não a Torá. É Jesus. Ao rejeitar a divindade de Jesus, como fazem os líderes judaicos, eles estão negando a própria obra de Deus. Rejeitar a divindade de Jesus, como fizeram os líderes judaicos, é rejeitar a própria obra de Deus. Eles não conseguiam enxergar além das origens humanas de Jesus. E nós devemos tomar cuidado para não cairmos, não incorrermos no mesmo erro daqueles líderes judaicos da época de Jesus. Existem pregadores, teólogos, reverendos, que fazem como esses líderes judaicos. Eles reconhecem a Jesus apenas como homem. E às vezes no seu discurso, na sua fala, querem colocar em segundo plano a natureza divina de Jesus, os milagres que Jesus fazia, as coisas que Jesus realizava. Então nós devemos tomar cuidado, porque, repito isso aqui, rejeitar a divindade de Jesus, como fizeram os líderes judaicos, é rejeitar a própria obra de Deus. Nós estamos negando a fé a Deus, e não podemos fazer isso. Aqueles homens da época de Jesus não conseguiram enxergar além da origem humana de Jesus, por isso não reconhecem Jesus como a palavra viva de Deus, como o pão vivo que desceu do céu. Nós reconhecemos a Jesus como esse pão, e o temos na Eucaristia. Esse discurso do capítulo 6 do Evangelho segundo São João é um discurso eucarístico. Santo Agostinho vai nos ensinar que para receber esse pão celestial, precisamos de uma fome interior, uma fome que só pode ser saciada pela fé em Jesus Cristo. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, nós somos convidados hoje, nesta celebração, neste 19º domingo do tempo comum, a nos aproximar desse pão da vida, que nos é oferecido aqui na Eucaristia, que nós vamos receber daqui a pouco, e nos alimentar de Cristo, e renovar a nossa fé, a nossa entrega a Ele. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos atraídos por Deus Pai, para que possamos acreditar, encontrar e nos alimentar de Jesus, para ter a vida em plenitude, a vida eterna que Ele oferece a nós em cada Eucaristia que nós celebramos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, para nos dar a conhecer a vida eterna, e digamos com fé: ouvi, Senhor, nossa oração. Ouvi, Senhor, nossa oração. Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma, sucessor de Pedro, para que receba da Eucaristia o pão que vem de Deus, a força para dirigir a Santa Igreja, oremos. Ouvi, Senhor, nossa oração. Pelas famílias, para que testemunhem a alegria do amor e despertem nos jovens sua generosidade e seus sonhos de amar e ser amados por toda a vida, formando novas famílias, oremos. Ouvi, Senhor, nossa oração. Pelos pais, para que busquem na palavra de Deus e na Eucaristia força e encorajamento para a educação dos filhos e o sustento da família, oremos. Ouvi, Senhor, nossa oração. Por todos os dizimistas de nossa paróquia, para que sejam exemplos de amor e dedicação ao reino de Deus, oremos. Ouvi, Senhor, nossa oração. Vamos concluir a oração da comunidade, rezando todos juntos a oração do dizimista e agradecendo a Deus por tudo que Ele concede em nossas vidas. Recebeis, Senhor, a minha oferta. Ela não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é apenas uma contribuição, porque não precisais dela. Não é o resto que me sobra que eu vos ofereço. Esta importância, Senhor, representa a minha gratidão e o meu reconhecimento, pois se tenho algo, é porque vós me destes. Amém. Assentados, irmãos e irmãs, para o nosso ofertório.